O fracasso escolar é culpa exclusiva do professor, né? Mas a gente não é legitimado como alguém para falar sobre educação escolar, né? A gente quase nunca é ouvido. Todo mundo acha que pode falar do ensino porque passou pela escola. Você acha que tem um consenso, assim, na profissão do que é a natureza do trabalho do professor? Isso fica claro? Não tem um consenso, né? E aí eu vou falar um pouco sobre essa natureza do ponto de vista do referencial que eu tenho proximidade, né? Porque o trabalho docente, ele é um trabalho de transformação, que é por isso que a gente o considera trabalho, porque a gente tem até uma discussão de se é ou se não é trabalho, né? Se é ou se não é trabalho produtivo, né? E é um trabalho, não tenho a menor dúvida, né? Aí eu falo que para mim já assim, não se discute isso, é trabalho, né? Embora seja comum. Eu já trabalhei, assim, em educação de jovens e adultos, né, lá atrás, e aí uma vez o aluno me falou assim, professora, você só dá aula, você não trabalha? É um clássico. Peraí, como assim? Né? Aí ele se desculpou, não, você não trabalha em outro lugar, né? Quer dizer, não, mas muito se fala assim, você não trabalha, né? Sim. Porque é um trabalho, e ele é um trabalho que é um trabalho de transformação, porque todo trabalho do ponto de vista conceitual é sempre a transformação da natureza. No caso do professor, é a transformação da natureza humana, né? Então, olha o peso, né? E, ao mesmo tempo, a potência que este trabalho tem, né? Que é você transformar aquela primeira, de forma intencional, essa primeira natureza em uma segunda natureza, né? Ou seja, é o ser humano num processo de desenvolvimento, né? Num desenvolvimento, numa humanização. Então, uma coisa assim que é de uma importância e de uma responsabilidade gigante. Mas, obviamente, que esse professor não tem controle disso tudo, porque a gente recebe as crianças, mas são crianças que também vêm de outros contextos familiares, que permanecem na escola uma determinada parcela do tempo, mas que também vai interferir muito no nosso trabalho. Se essa criança, por exemplo, ela vem de famílias que têm maior ou menor acesso à leitura, né? Tem uma série de coisas. Então, é diferente de você pensar um trabalho em que você tem um controle sobre o processo e um controle sobre o resultado final. Nossa! Tá? O trabalho isso responde muita coisa? Muita coisa, né? De fato. Quer dizer, a gente não vai fazer isso e vai sair exatamente aquela criança, né, do jeito que a escola previa, que o material previa, do jeito que o pai ou a mãe queriam que saísse, né? Ou numa sala de aula a gente vai ter resultados que são muito diferentes e resultados que não são também quantificáveis. Nos últimos anos, mensuráveis, né? Há essa tentativa de mensurar a aprendizagem, de mensurar o desempenho. E é uma coisa que não tem como você mensurar. Você fala, bom, ele sabe mais ou ele sabe menos que o outro, né? Até quando a gente pega que a avaliação para mim é um dos momentos mais difíceis, né, que a gente tem no trabalho. Nossa. Né? Porque envolve também um grau de subjetividade e tal, mas eu fico sempre pensando, qual é a diferença entre este aluno que tirou 9,5 e o aluno que tirou 10, né? Essas métricas, né? É muito complexo. Muito, né? muito. Então, é um trabalho que tem uma natureza muito distinta, né, de outras formas de trabalho e que tem as suas especificidades, né? Então, a Mirella falou do médico, do advogado, se a gente pegar um engenheiro, um arquiteto, Sim. Que são profissões que o Anguita vai falar que são as profissões clássicas, né? E elas têm algumas características. Então, por exemplo, você vai discutir com o médico procedimentos médicos, muitos não deixam nem você falar, porque tipo assim, quem é você para discutir comigo o meu trabalho, né?
no caso da docência, como é também um objeto de trabalho, que ele é um objeto de domínio público, todo mundo tem sempre um palpite a dar, né, sobre a educação. Eu brinco com os meus alunos que eu falo, gente, se tem um assunto que junta a gente em festa, em volta da mesa, vamos falar da escola. Né? Sim. Porque todo mundo tem um filho, Mais um sobrinho, uma futebol, história, né? e assim vai, né? E todo mundo acha que sabe o que é melhor em relação ao professor, né? Ao trabalho do professor. E a escola é um espaço muito permeável também para isso, né? A gente não tem um código de ética, né? Às vezes o próprio colega se acha no direito de falar do trabalho do outro colega, o que a gente não vê em outras profissões que historicamente foram se constituindo como profissões nesse sentido mais clássico, de ter uma autorregulação, de ter uma licença para trabalhar, né? O professor até exige-se uma licenciatura, né? Que licenciatura vem de licença. Sim. Né? Mas nos últimos anos a gente tem visto que, até na ausência de profissionais qualificados, muita gente que não tem a licenciatura vindo a ser professor. Então, nenhum estatuto profissional ele é definitivo. Ele vai ter sempre relação com as próprias condições históricas. Só que quando uma profissão ela é uma profissão mais forte, ela consegue manter melhor esse estatuto profissional.